Bom, boa tarde a todos. É uma oportunidade única estar conversando com todos vocês. A gente está aqui exatamente para falar sobre um tema bastante interessante, vinculado à humanização do trabalho, fato ou fake. É um tema para a gente poder refletir, para a gente pensar. Como a Maria Rita comentou, eu faço parte do grupo de Ética e Sustentabilidade do GES. Eu sou Ricardo Nogueira. E a gente começa aqui exatamente avaliando os últimos 100 anos, ou seja, a gente passou por uma certa evolução no processo de industrialização, de automação, de tecnologia da informação, de robotização, de inteligência artificial, e a gente agora chega num tema bastante interessante, bastante reflexivo, que envolve todo um propósito transformador, ou seja, que envolve exatamente o beneficiar toda a humanidade. Então, ao longo dos meus 30 minutos, eu vou detalhar um pouco para vocês essas temáticas e como que a gente, em conjunto, pode chegar num mundo melhor. Bom, vocês devem estar perguntando o que faz o grupo de ética e sustentabilidade. Então, um grupo que já está desde 2002 participando de estudos, de conceitos de ética e sustentabilidade vinculado ao Conselho Regional de Administração. Ele exatamente aborda todos esses dois principais elementos, ética e sustentabilidade, e é formado por um grupo multidisciplinar exatamente que envolve fazer uma reflexão, avaliar esse conceito. Eu estou presente no grupo desde 2016, milito no grupo, e hoje estou aqui exatamente para compartilhar esse tema bastante importante com vocês. Como a gente aborda um conceito fundamental, que é a ética, e vinculado ao nosso tema principal, que é o propósito transformador, o que a gente tem identificado é que nos últimos anos as empresas têm incluído um valor extremamente fundamental, que é o propósito, além da missão e visão, né? Ou seja, exatamente você colocar a temática de ética vinculada a um propósito transformador que vai beneficiar todos os stakeholders, ou seja, toda a organização, desde o topo da pirâmide até a base, né? Então, não existe distinção, pelo contrário, você vai privilegiar todos os colaboradores com essa visão relacionada ao propósito. E quando a gente abre o conceito de sustentabilidade, aqui a gente vai trazer alguns estudos interessantes para que vocês possam refletir. A gente sabe agora que a audiência está bastante ativa, então é importante a gente avaliar que, segundo um estudo que foi feito em 2010 pelo World Business Council, ou seja, um estudo propositivo, uma agenda de negócio que prevê lá em 2050 que praticamente aí 9 bilhões de pessoas ao redor do planeta tenham as condições básicas mínimas de atendimento. Quando a gente começa a pensar exatamente nesse contexto, recentemente também a gente tem percebido um movimento diferenciado nas empresas, um movimento chamado Corp B, ou seja, algumas grandes companhias têm adotado 3 pilares que envolvem as questões econômicas, a questão do meio ambiente, né, a questão social e principalmente a questão que envolve governança corporativa. Então, esses 3 pilares são pilares de processo, são práticas que as grandes companhias, dentre elas Danone, a Laureate Education e a própria Natura brasileira têm colocado em prática, que na verdade pensa em reformular o capitalismo, né, uma visão do capitalismo consciente, como também hoje foi apresentado aqui pela manhã, no nosso enquadro, e principalmente nesse conceito é você ter uma mudança de gestão diferenciada, privilegiando esses 3 pilares, ou seja, a ética e sustentabilidade certamente vão estar muito em voga. Então, na linha desse estudo que eu comentei com vocês, do World Business Council, realizado em 2010, eu vou trazer para vocês aqui 2 recortes, 2 visões. A primeira relacionada aos valores das pessoas. Então, quando a gente avalia o período de turbulência desse estudo, que iniciou em 2010 e foi até 2020, exatamente ele visava trazer novas medidas de sucesso, estilos de vida, ou seja, fatores que até então, alguns deles já foram conquistados e, evidentemente, outros ainda exigem um avanço, uma revisão nesses princípios. Da mesma forma, uma outra linha de visão é o período de transformação, que vai começar a partir de 2020 e visa chegar lá em 2050, exatamente buscando um conceito novo de felicidade, de uma vida sustentável, de utilizar as novas tecnologias e redes propiciando novos processos de inovação e de oportunidades de negócio.
Então, quando a gente começa a olhar exatamente esse estudo do World Business Council, vinculado à literatura do humanismo, nada mais é do que a gente entender que é atender às condições básicas do ser humano, né? Ou seja, da humanidade. Então, está totalmente vinculado à nossa literatura esse conceito do estudo do World Business Council. O segundo processo, no conceito de sustentabilidade, ele envolve exatamente o desenvolvimento humano. Então, na mesma linha de recorte, o período de turbulência que iniciou em 2010 até esse ano, 2020, ele tinha quais princípios? Construir confiança inclusiva, reduzir subsídios, trabalhar melhor essas relações diferenciadas com as economias pobres, e aqui também vale salientar que alguns pontos certamente foram conquistados, e evidentemente alguns ainda exigem uma evolução, né, um avanço. E qual seria o período de transformação? É a mesma data, o mesmo período, entre 2020 a 2050, visando novas formas de comércio, de mercados, sempre focados nas necessidades básicas do ser humano. Na mesma linha, quando a gente faz um paralelo, ou seja, quando a gente faz uma avaliação com a pirâmide de Maslow, fica claro também entender, baseando nos conceitos de satisfação dentro e fora do trabalho do ser humano, do colaborador, o que está sendo sugerido nesse estudo do World Business Council, de fato, é atender às condições básicas mínimas do ser humano. Infelizmente, a gente sabe e percebe que algumas nações, alguns países subdesenvolvidos, alguns países emergentes ainda sofrem muito com todos esses pontos, né? Que envolve saneamento, higiene, água, energia, enfim. Então, são pontos interessantes que o estudo está trazendo. E vocês podem estar pensando, quais seriam os riscos desse projeto 2050? Na mesma linha, eu trago para vocês duas amostras, 2 pontos de reflexão. O primeiro reflete aos elementos do processo. E aqui, o ponto fundamental de reflexão ele de fato trabalha nas questões da relação das atividades e principalmente nas questões das deliberações éticas, né? Por exemplo, será que é possível em 2050 haver um consenso entre pessoas e valores? E sobre a energia, será que vão surgir outras energias sustentáveis? Será que o progresso vai ser efetivamente positivo ao longo desses próximos 30 anos? Uma questão muito importante que a gente tem sentido e trabalhado fortemente na sociedade, que envolve a mobilidade, ou seja, será que vai ser sustentável todo esse crescimento da população frente às condições que a gente tem de mobilidade, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo? Então, são pontos interessantes que acabam sendo reflexão de possíveis riscos para esse estudo do World Business Council. Uma linha de reflexão envolve também os riscos dos desvios fundamentais. E aqui a gente tem alguns bullets, algumas premissas interessantes. Eu acho que o principal aqui nesse slide, nesse conteúdo que a gente está compartilhando com vocês, refere-se exatamente à mudança de comportamento do ser humano, ou seja, evidentemente, a gente está num momento agora de mudança da sociedade, num momento que a gente passa por uma pandemia, uma crise histórica, e principalmente, se o ser humano ele não tiver entendimento, ele não tiver a compreensão de como o mundo está evoluindo, irá evoluir muito mais, né? Ou seja, a gente passa por uma recessão, outros mercados, mundo afora também. Será que esse processo vai continuar nos próximos 30 anos? Será que outras consequências inevitáveis vão acontecer? Então, são ponderações, são características vinculadas ao estudo que foi feito exatamente para a gente poder entender se isso é possível e viável de atingir. Vinculado a um tema interessante, a gente traz agora a visão holística, ou seja, exatamente trabalhar vinculado ao estudo do World Business Council, como que a gente pode entender e trabalhar a visão holística dentro da nossa vida. Tem 2 pontos aqui, 2 pilares fundamentais. O primeiro é eu, enquanto indivíduo, me questionar, será que eu sou o mesmo dentro e fora do mercado de trabalho, ou dentro da sociedade que eu estou inserido? Será que eu sou um ser único? Né? E o outro ponto, eu, enquanto ser humano, enquanto colaborador, eu tenho entendimento da transformação organizacional que vem acontecendo nos últimos anos? Ao mesmo tempo, eu tenho entendimento da transformação digital que está presente recentemente nas nossas vidas? Então, é importante a gente trazer essa visão holística, porque quando a gente fala de visão holística, a gente está falando exatamente de pluralidade, de diversidade, ou seja, que não tem qualquer tipo de distinção, de discriminação. Então, isso fica claro, independente de gênero, raça, cor, religião, é fundamental para que a gente possa alcançar um conceito
homogêneo de humanização, é fundamental que a gente tenha essa visão holística dentro dos nossos processos, dentro das organizações e em nossa sociedade. Nessa linha, a gente começa a ter uma visão interessante com uma fotografia, um recorte, onde você vai ter 3 dimensões, que são as dimensões principais, relacionado ao indivíduo, ou seja, a minha consciência pessoal diante de todo esse contexto, a questão social de comunidade, na mesma linha, da mesma forma, e a questão ambiental, ou seja, da natureza. Então, quando a gente começa a entender que a visão holística ela está totalmente vinculada ao conceito ESG que eu comentei com vocês inicialmente, o conceito que é um movimento que grandes companhias têm buscado rever as práticas do capitalismo, principalmente olhando para que tenha um resultado e uma eficiência no propósito de execução maior e melhor, e não somente olhando como capital, né, o lucro, a principal essência e referência de gestão dos negócios. Então, é interessante a gente perceber que todo esse processo está totalmente vinculado. Um ponto interessante, que é relacionado ao papel do administrador, é importante a gente entender que o administrador, ele é crucial, ele é fator primordial nesse processo, né? Ou seja, ele é um catalisador nos princípios da humanização do trabalho, porque ele é um profissional que tem todo um trânsito, tem todo um contato e pode certamente gerenciar diversas áreas. Como a gente fala aqui diretamente do CRA, né? Eu sou um profissional, sou um administrador também vinculado ao CRA, então a gente percebe que o administrador tem esse papel fundamental, principalmente no momento atual de crise, no momento atual de pandemia que a gente tem enfrentado na sociedade. Então, a premissa fundamental para que a gente atinja e conquista os conceitos de humanização é exatamente a gente poder entender que, nesse cenário desafiador, se a gente consegue implementar esses princípios, esses conceitos, certamente, baseado na ética, né, acima de tudo, é fundamental para a gente poder atingir todos esses conceitos. E, principalmente, aqui vale a pena salientar com vocês, aqui é o logo, o símbolo que representa a classe dos administradores. E um ponto importante também para a gente poder considerar na humanização do trabalho. Qual que é o papel da nova liderança, né? Ou seja, nesse contexto da humanização, a nova liderança ela tem um papel fundamental de inspirar, de ser um facilitador, de permitir que o próprio colaborador ele seja dono e responsável das tarefas, das atividades que ele vai executar, promover todo um processo de envolvimento participativo, ou seja, a gente começa a perceber que um bom líder, ele vai muito além da motivação, da capacitação técnica, comportamental, ele é exatamente um profissional que vai facilitar e vai orquestrar toda a engenharia do time dele, da equipe dele, para que alcance resultados superiores, ou seja, é fundamental ele entender e conhecer cada um dos colaboradores, dos desejos, dos sonhos, poder aglutinar positivamente todos esses princípios e, de maneira genuína, trabalhar conceitos de ética, os princípios da humanização, para que, de fato, o papel da liderança ele concretize e seja de valor agregado dentro das organizações. Um papel também fundamental que a gente deve considerar é do novo RH, né, da figura da administração de RH. Então, a gente percebe claramente que, nos últimos anos, o RH tem um papel extremamente estratégico, fundamental nesse sentido, principalmente porque o RH ele consegue trabalhar toda a questão de capacitação, toda a questão de envolvimento, trabalhar um conceito que os profissionais de RH gostam de salientar, que é o soft skill, hard skill, ou seja, trabalhar os comportamentos técnicos, trabalhar as questões comportamentais, evidentemente, enfim, trabalhar todos os princípios para que você possa colocar o indivíduo certo no lugar certo, de maneira ética, correta, e trabalhando em cima dos princípios da humanização. Então, a gente percebe que o RH ele tem um papel e um peso fundamental exatamente em trabalhar todos esses princípios. E aqui, é interessante, eu queria compartilhar com vocês, para que vocês saiam dessa palestra e consigam aplicar isso dentro da tua organização, 4 pilares fundamentais, né? Ou seja, foi um estudo realizado pelo Márcio Henrique Fernandes,
chamada Filosofia de Gestão. Inclusive, o Márcio Henrique ele vai estar palestrando também aqui nos 3 dias do Enquad, e ele exatamente trabalhou nesse pilar que envolve 4 grandes crenças: no acreditar, no praticar, no melhorar e no compartilhar. O acreditar é exatamente quando você consegue colocar alguns princípios de cultura, de cuidados, para que você consiga fazer a gestão desse processo de humanização. O próximo passo seria a prática, ou seja, seria o exercício, seria você exatamente fazer esse processo acontecer, desenvolver, comunicar, ser exatamente o elo de ação efetiva nesse processo, para que ele seja um processo que gere um círculo virtuoso e tenha um processo extremamente cíclico. O pilar melhorar envolve todo o engajamento, envolve legado, envolve as melhores práticas do colaborador, por exemplo, que está executando uma premissa de humanização dentro dos princípios que aquela empresa adota. E o compartilhar, finalizando isso, é um legado, ou seja, é exatamente a consolidação desses 4 pilares que ele conseguiu entregar. Então, de fato, algumas empresas têm executado esses pilares, têm tido exatamente êxitos nesse processo de gestão, e a gente acredita que isso, de fato, ele acaba sendo viável e é verídico, né? Ou seja, é um fato positivo na gestão das empresas. Aí a gente pode estar perguntando, e o diferencial competitivo da humanização? Então, fica interessante quando a gente avalia aqui um recorte, quando a gente avalia aqui toda uma gestão passada os últimos anos, as últimas décadas, de como esse processo foi acontecendo. Então, quando a gente olha lá na década de 70, era muito mais voltada para o foco na hierarquia e era muito mais um modelo de gestão do medo, ou seja, um modelo de comando e controle. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ou seja, esse processo é um processo que a gente ainda percebe que existe em algumas organizações, algumas companhias, modelo de gestão autoritária, de liderança autoritária, mas que ele acaba estando em desuso e cada vez mais isso vai deixar de ser uma frequência, algo muito recorrente nas companhias, porque ele não está totalmente vinculado àquilo que os princípios da humanização exigem. Na década de 80, certamente foi baseado numa gestão focada em tecnologia e globalização, e alguns gestores começaram a trabalhar a arte do convencimento, né? Ou seja, trabalhar a sua equipe, mas sem ter um método bem estruturado de gestão de pessoas. Diferentemente da década de 90, que aí sim, instituiu um modelo de gestão do conhecimento, de fato você construiu processo de gestão de pessoas, e aqui vale a pena fazer um parênteses. Quando a gente olha a história, quando a gente vai buscar lá Peter Drucker, que é exatamente um guru renomado, ele coloca exatamente que o melhor modelo de gestão é você ter a visão do todo e não ter a visão individual, ou seja, aqui é uma mensagem clara para o líder, né? Para o head de uma operação, para o C-level, para o gestor, um time exatamente multidisciplinar eclético, com certeza, certamente vai entregar melhores resultados do que a gente somente avaliar uma única pessoa, um único profissional. Então, reforçando que o guru, o Peter Drucker, ressalta que exatamente quando a gente tem a visão de trabalhar a consciência do todo, ela é muito mais eficaz. E a gente chega na década dos anos 2000, onde é muito mais baseada no foco da gestão da mudança, então reflete claramente o que a gente tem vivenciado nos tempos atuais, né? Um mundo incerto, complexo, ambíguo, pandemias, desastres naturais, recessões econômicas. Então, enquanto gestor, enquanto colaborador, o que a gente tem que buscar? O autoconhecimento. Então, aqui é fundamental, independente do teu perfil, da tua função, do teu cargo dentro de uma organização, você precisa buscar o seu autoconhecimento para você evoluir na sua carreira. E, certamente, quando a gente entende que focar na gestão da mudança, gerir o autoconhecimento e ter essa visão, buscar o propósito transformador, são os princípios que a gente tem entendido que são viáveis nesse momento. Diversas empresas têm utilizado disso, eu vou citar um pouco mais adiante para vocês, e é o diferencial dentro de algumas organizações. Outros diferenciais competitivos são inúmeros, né? Ou seja, cada vez mais a gente percebe que a tecnologia ela tem um envolvimento muito próximo nas nossas vidas, a tecnologia está transformando o mundo dos negócios, mas
certamente quem faz o diferencial nesse contexto como um todo é o ser humano, é você como colaborador, é você como líder. Então, enquanto pessoa, enquanto ser humano, se a gente consegue valorizar o próximo, o outro, ou seja, valorizar exatamente as pessoas que a gente tem dentro de uma organização, certamente tudo isso vai ser fundamental, vai ser efetivo, né? Então, isso, de fato, é o que faz o diferencial dentro das organizações. É trabalhar o acolhimento, a empatia, o entendimento do próximo, principalmente valorizar o ser humano. Aqui a gente já traz um estudo interessante relacionado à diversidade. É um estudo que foi feito esse ano, ok? O estudo é conduzido pela McKinsey, uma consultoria internacional. Foi um estudo realizado na América Latina, inclusive com o Brasil, chamado de Diversity Matters, ou seja, de diversidade importa. E é bem recente, como eu citei para vocês. Esse estudo deixa claro que quanto mais a gente traz todos os públicos dentro de uma organização, a gente, na verdade, tem essa abordagem plural, diversa, e principalmente que não haja qualquer tipo de discriminação, certamente cada vez mais, quando você traz uma amostra de trabalhar com perfis e profissionais LGBT, étnico-raciais ou mulheres, o impacto nos lucros são muito maiores. Um outro estudo, na mesma linha da McKinsey, né, um outro recorte interessante, envolve o conceito de inovação e o conceito de felicidade. Né? Então, fica claro aqui que a mensagem é: quanto mais possível a gente conseguir poder trabalhar todas as questões de gênero, de raça, de cor, independente de credo, enfim, trabalhar essa questão plural, né? E nós, enquanto administradores, enquanto defendemos a classe do administrador, a gente faz questão fundamental de olhar desde o topo da pirâmide até a base e vice-versa, ou seja, sem qualquer tipo de restrição. E a gente tem enfatizado, perante esse estudo da McKinsey, cada vez mais que empresas, que organizações que adotam esse conceito plural, os resultados nos lucros de inovação, de felicidade são maiores. Ou seja, certamente é fundamental enfatizar que o ser humano, ele sempre faz diferença acima de processos de inovação, processos de melhoria e por aí vai. Então a gente chega aqui a uma conclusão da nossa apresentação e aí a gente reforça o que é fato. Então a gente tem dados interessantes. Quando a gente se baseia nas melhores experiências dos melhores empregadores, então, mundo afora, né, baseado em conceitos na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, então, as melhores empresas que trabalham a questão da diversidade, as melhores empresas que trabalham a questão do envolvimento da mulher, ou as melhores empresas que trabalham o conceito das empresas de tecnologia, das startups, né, as melhores empresas para se trabalhar, enfim. Todas as empresas baseiam exatamente na questão do indivíduo, do ser humano, né, do colaborador, e principalmente vinculado à capacitação. Então, certamente, o indivíduo capacitado, ele consegue entregar resultados superiores, ele consegue ser muito mais produtivo, ele consegue atender melhor os clientes deles. Então, fica claro que as empresas que têm já esse olhar para a humanização, que já têm exatamente esse processo totalmente intrínsecos no seu dia a dia, com certeza, com uma cultura organizacional muito forte, trabalhando a questão do clima, elas conseguem ter resultados superiores. Eu acho que aqui a grande lição, a grande mensagem, são 3 grandes pontos fundamentais, que é você, enquanto organização, enquanto líder, enquanto profissional de RH, é trabalhar a questão da capacitação, do autoconhecimento dos teus profissionais, principalmente trabalhar a questão de retenção e atração dos melhores talentos, e sim, terceiro, finalizando, que eu já citei, ter um clima organizacional muito forte, vinculado, aliado a uma cultura organizacional também muito forte. Esses 3 grandes pilares, princípios, são exatamente aí, um pouco do contexto desses melhores empregadores, que eles se baseiam exatamente nesses resultados superiores. E, da mesma forma, é fake quando a gente começa a entender, a observar alguns princípios que a gente tem acompanhado, que existem hoje no mercado de trabalho, principalmente na nossa sociedade, que vão exatamente, que não vão de encontro ao tema de humanização, ou seja, que não estão relacionados aos princípios da boa humanização. Então, por exemplo, todo esse contexto organizacional, onde a gente não tem um indivíduo, eles tendo um privilégio, tendo ele como um influenciador no processo de tomada de decisão, sendo ouvido dentro das organizações, então, o que a gente chama de um indivíduo desumano, né?
Ou, por exemplo, máxima de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Uma visão autoritária de gestão. Certamente isso também está em desuso, ou seja, não tem nenhum vínculo com os conceitos e princípios da humanização do trabalho. Da mesma linha que visões autoritárias, lideranças autoritárias, certamente isso, então, não estão totalmente vinculados com o que a gente acredita. Então, o que a gente acredita é o que eu comentei com vocês agora, o que é fato, ou seja, o que é verídico, o que envolve exatamente os bons conceitos de ética, de sustentabilidade, vinculado ao propósito transformador. Na mesma linha do que é fake, existem alguns outros pontos interessantes, que exatamente nós temos presenciado recentemente, principalmente nas redes sociais da internet. Então, questões que envolvem caos, ódio social, disputa ideológica, intolerância, enfim, todos esses princípios, eles afetam a nossa vida corporativa direto ou indiretamente. Certamente, eles afetam a nossa sociedade, certamente afetam a nossa relação com os nossos amigos, nossos familiares. Então, aqui é fundamental a gente, novamente, ter uma reflexão que, enquanto colaborador, eu preciso ter a consciência da mudança que o mundo está vivenciando, eu preciso visar a minha mudança, o meu autoconhecimento, buscar novos conhecimentos, né, buscar o meu sonho, qual o meu objetivo de carreira, o que eu preciso atingir. Então, isso sim, são princípios de humanização que a gente tem que enaltecer. Então, são questões que a gente comentou que esses princípios aqui não estão vinculados ao que é fato na humanização. Bom, a gente encerra aqui a nossa apresentação com algumas lições aprendidas. Então, para você que é colaborador, é fundamental você observar se a sua empresa tem essa atuação humana. Se, de fato, você é tratado na dimensão dos bons princípios. Ou se você é apenas tratado como número um crachá. Para você que é gestor, para você que é líder, quais seriam as recomendações? Se de fato você promove uma cultura genuinamente ética em sua empresa, se você atua muito próximo dos seus colaboradores, se você os encoraja de maneira positiva, ou se você, enquanto gestor líder, está apenas preocupado com a sua posição na hierarquia. Então, a gente percebe que existem outras lições, certamente, mas quando a gente começa a ter essa visão, essa percepção, e percebe que, principalmente, para os dois tópicos iniciais, para o colaborador e para o gestor, quando isso de fato existe, certamente são bons princípios de humanização, e aqui a gente consegue identificar que existe, de fato, um propósito transformador dentro das organizações. Então, essa é a mensagem que a gente queria estar trazendo para vocês. Eu vou deixar aqui os contatos, tanto do nosso grupo, do Grupo GES, como também vou deixar os meus contatos com vocês. Quando a gente vai abrir aqui para perguntas... Bom, a Natália Ricardo Enderes, ela quer saber o seguinte: se você acredita que a adoção do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 proporciona aos colaboradores uma melhor oferta em termos de condições, humanização / motivação de trabalho. Boa pergunta, Natália. Certamente, certamente. Os princípios da qualidade são alguns dos fundamentos principais vinculados à boa prática de humanização. A gente passou aqui vários exemplos de empresas que têm as melhores práticas baseadas em experiências internacionais, experiências nacionais, onde você visa inovação, felicidade, os melhores lucros, e a questão da qualidade também é um processo fundamental dentro das organizações. Então, certamente sim, se um bom processo, bem alinhado, bem azeitado, certamente são um dos pilares para você alcançar a humanização. Perfeito. Vamos agora a uma outra pergunta, que agora a gente vai fazer a pergunta do José Vital. Ricardo, como as empresas pequenas podem chegar na visão holística que você acabou de nos colocar? Boa pergunta, José. Bom, eu acredito que uma empresa de menor porte, ou seja, você tem uma facilidade que você já conhece as pessoas. Isso já é um fator primordial. O segundo ponto, fica fácil da gente poder colocar aqueles 4 pilares
dentro do modelo de uma empresa pequena. Se você tem a política de porta aberta, tem fácil acesso com a liderança está aberta exatamente para fazer esse processo acontecer, ou seja, uma visão onde você vai olhar o todo, olhar todos os profissionais, trabalhar essa questão de ética, de transparência, de humanização propriamente dito, eu acredito que os pilares de gestão que eu comentei com vocês são práticas fundamentais, que são bons exemplos, e é possível você aplicar isso não somente numa pequena empresa, como também numa grande corporação, né? Evidentemente, a gente traz aqui as referências dos grandes players, mas certamente uma empresa de pequeno porte também consegue colocar isso dentro do teu processo do dia a dia. Então, sim, é extremamente possível. Ricardo Alessandro Souza Barros, ele pergunta: até que ponto a indústria 4.0 vai trazer mais dignidade no trabalho e ascensão do indivíduo no trabalho? E eu ainda completo, será que aquele medo que as pessoas tinham de serem substituídas, né, pelas máquinas, isso também a gente pode pensar nesse contexto de humanização no trabalho, linkando com essa pergunta do Alessandro? Sim, claro, certamente, Maria Rita. Bom, Alessandro, ótima pergunta. Eu comentei aqui com vocês que o processo fundamental, quando a gente olha uma indústria 4.0, ou seja, novas tecnologias que estão exatamente muito em voga e presentes na nossa sociedade e no mundo corporativo, a gente começa a perceber que cada vez mais existe um investimento forte em novas tecnologias, essa visão de automatização e transformação digital que eu citei com vocês. Mas também a transformação organizacional e o autoconhecimento do colaborador é fundamental. Então, evidentemente, a gente vai começar a acompanhar nos próximos anos o incremento de novas tecnologias, mas cada vez mais fica claro que é o profissional, que é o colaborador que faz a diferença. Então, esse profissional, se ele buscar entender qual é o modelo aspiracional que ele tem dentro da organização, quais são os conhecimentos técnicos, comportamentais, qual a formação acadêmica que ele busca, ou seja, quando ele faz esse entendimento daquilo que é fundamental para o crescimento da carreira dele, certamente ele vai estar à frente da tecnologia, porque ele vai ser possivelmente um profissional que vai fazer a gestão desse processo sistêmico, né? Então, a gente acredita que o uso das tecnologias vão estar totalmente alinhados com os bons profissionais, e isso é uma questão de cada profissional entender, fazer uma autobiografia, uma autorreflexão, do que ele precisa buscar, do qual o legado que ele quer deixar para a sociedade. Aí sim, certamente, se ele busca exatamente todo esse conhecimento e certamente saber fazer a gestão também das novas tecnologias, como a indústria 4.0, ele vai ser um profissional que vai liderar futuramente esse processo. Então, eu vejo com bons olhos. Cada vez mais a gente vai entender que a tecnologia vai estar vinculada aos profissionais. Perfeito. O José Munhoz Fernandes, Ricardo, quer saber, na sua opinião, qual a competência mais importante do novo RH neste novo cenário? Este novo cenário seria o da pandemia, José Munhoz, ou dessa configuração do 4.0? Se o Ricardo puder responder selecionando esses dois pontos, porque ficou meio na dúvida, né? De que cenário ele está falando. Claro, boa pergunta, João Munhoz. Bom, o novo cenário, exatamente, a gente começa a perceber que o RH ele tem uma visão, um papel extremamente estratégico, ou seja, o RH, o que ele faz? Cuidar das pessoas, gerir pessoas. Então, quando a gente está falando aqui de um novo normal, né, ou seja, um cenário onde a gente começa a perceber que os próximos 30 anos, como a gente apresentou no estudo do World Business Council, ou seja, é um mundo complexo, ambíguo, onde a gente não tem a clareza do que vai acontecer nos próximos anos. Então, eu, enquanto profissional, ou enquanto profissional de RH, se eu entendo perfeitamente de como gerir o meu time, de como conhecer as pessoas que estão abaixo de mim, principalmente como capacitar essas pessoas, certamente eu vou conseguir navegar, vou conseguir pilotar muito bem no cenário atual e no cenário futuro. Então, quando a gente coloca do papel do novo RH, é um RH muito mais estratégico, menos operacional, um RH muito mais olhando as pessoas, trabalhando próximo das pessoas, um RH trazendo os conceitos de ética, sustentabilidade e transparência na organização, vinculado à liderança. Então, é esse novo RH que a gente tem percebido. Certamente, a pandemia, esse recorte que a gente tem nesse ano da sociedade, faz a gente também refletir de uma maneira extremamente fundamental, e como eu deixei a mensagem para vocês, mudança no comportamento humano é fundamental. Então, você enquanto colaborador, ou você enquanto gestor de RH, precisam entender que os princípios da humanização têm que estar exatamente dentro do teu processo de gestão do dia a dia da tua companhia. Bacana. A Naera Brito, Ricardo, quer saber o seguinte: se você acredita que a humanização do trabalho voltada a um indivíduo, gerando mais produtividade e lucro, pode ser considerada genuína ou intencional?
Não, de fato, ela é genuína porque é a essência do profissional, né? Quando a gente vai buscar exatamente todo o histórico do profissional de administração ou das demais disciplinas, das áreas do conhecimento, como a gente comentou e como é notório, é o ser humano que faz a diferença na organização, é o ser humano que vai buscar um autoconhecimento. Então, o ser humano ele tem total condição, ele é o catalisador de poder executar um processo, de poder pensar fora da caixa, de trazer princípios de inovação, de melhorar a organização, independente do nível da hierarquia. Se esse profissional ele tem esse conhecimento, ele pode trazer o liderado, ele pode conversar com a alta direção, com o dono da empresa, uma empresa pequena, e, poxa, eu estou estudando um determinado novo conhecimento, eu li sobre esse assunto, eu busquei essa informação na internet. Então, todo conhecimento é bem-vindo, né? O autoconhecimento só vai agregar valor para a tua companhia e principalmente para a tua vida, para a tua carreira. Então, a gente percebe que é genuíno, ou seja, o profissional está dentro desse processo de humanização, e ele ser o catalisador, ser o elo principal de toda essa cadeia, ele consegue fazer diferença, independente de bons processos, independente de ISO certificações, de novas tecnologias. Se o profissional não tiver conhecimento e condição de fazer isso acontecer, certamente outros processos não o farão. De desafio. Qual o grande desafio, Ricardo? Aqui agora é uma pergunta minha, para uma empresa adotar ações de humanização no trabalho de forma genuína, né, sem que ela pareça oportunista, uma vez que é necessário também fazer uma certa promoção das ações, até para difundi-las e outras empresas também serem impactadas, né, com isso. Certamente, Maria Rita. Boa pergunta. De fato, as empresas que visam exatamente essa questão dos princípios de humanização, né, evidentemente, a gente sabe que tem alguns benefícios também de você adotar tais políticas, mas olhando da maneira genuína do processo da humanização, quando você de fato trabalha essa questão, né, da pluralidade, da questão de não ter envolvimento em qualquer tipo de situação ou outra, ou seja, de ser imparcial no modelo de gestão da companhia, de não ter um processo de discriminação, de trabalhar todas as questões que envolvem raça, cor, gênero, enfim. Quando a gente começa a entender e perceber que determinadas companhias, organizações, trabalham todos esses princípios, ela tem um modelo totalmente vinculado, que eu citei para vocês, do ESG, ou seja, eu tenho um foco muito forte no ambiente, no coletivo e na governança corporativa, eu sou ético, sou transparente na gestão das pessoas. Quando a empresa coloca todos esses princípios, começa a aplicar isso daí, fazendo acontecer, evidentemente ela pode até divulgar isso daí, mas as grandes companhias não olham exatamente para a questão do marketing institucional como um grande valor, ela olha exatamente para as pessoas, né? Então, como eu citei para vocês, 3 pilares são fundamentais, que é exatamente promover o autoconhecimento de todos os colaboradores, trabalhar fortemente a questão da atração e retenção de talentos, e finalizando, ter um bom ambiente, né, organizacional, uma cultura organizacional forte. Esses 3 princípios certamente são genuínos, estão totalmente vinculados ao conceito de humanização do trabalho. Você, Ricardo, já respondeu em parte a minha próxima pergunta, que será, infelizmente, a última pergunta para você, da Vanessa, que ela quer justamente saber como os profissionais de RH, eles podem trabalhar a humanização em conjunto com os gestores de diversas áreas, né? Eu acho que a cultura organizacional é a peça fundamental desse processo? Sim, boa pergunta, Vanessa. O RH, com certeza, ele tem um papel estratégico, como a gente comentou, e principalmente essa figura do RH, esse papel, essa exigência de ter uma visão estratégica, ela tem se tornado uma recorrência nos últimos anos, e o RH, certamente, ele tem acesso a todas as áreas da organização. Então, um bom gestor de RH, um bom diretor de RH, ele senta hoje na mesa também para tomar decisão junto com os outros pares. Então, cabe também ao RH, ou cabe à alta direção da companhia, olhar esses princípios, conversar sobre esses principais temas e fazer isso acontecer. Eu diria para vocês que hoje em dia a gente busca exatamente aquele profissional que é hands-on, ou seja, que arregaça a manga e que faz acontecer. Eu acho que isso tem um valor muito grande, né? O profissional que exatamente, ele tem uma visão somente, não somente nele, mas também no todo, né? E ele visa exatamente essa gestão muito mais olhando o todo, todos os colaboradores. Então, o RH tem esse papel, como ele é o profissional, como é a área que vai poder gerir, acompanhar a evolução, né? Toda a questão comportamental e técnica que eu citei de todos os colaboradores, ele pode ser, sim, uma área que vai puxar essa temática da humanização. Mas não necessariamente precisa ser o RH, pode ser a alta liderança ou
Dependendo de uma empresa que tem uma visão de propósito muito forte, empresas de tecnologia, startups, que tem essa visão da hierarquia um pouco de lado, que trabalha muito mais o conceito do envolvimento, de colaboração, né, de ambientes totalmente inclusivos, também são áreas interessantes que a gente pode trabalhar. Acho que o grande recado aqui, Maria Rita, a gente tem um modelo novo, e certamente os próximos 30 anos vão ser incertos, vão trazer novas aptidões, novos conhecimentos, novas capacidades também de exercer algo diferente que até então os profissionais não fazem. Vale ressaltar novamente e lembrar que é o profissional que faz a diferença. Então, você buscar o seu autoconhecimento, certamente você vai liderar esse mundo incerto no futuro que a gente vai presenciar certamente.